Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo resumos das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos estudar nossa 12ª lição da nossa revista de jovem, editora Betel, Conectar Mais Jovem. Lembrando, estamos estudando a escatologia na perspectiva dos profetas Daniel e Ezequiel. Estamos agora estudando o livro As Mensagens e as Visões do Profeta Ezequiel. Nossa penúltima lição desse trimestre tem como título Ezequiel e o Apocalipse. Vamos trazer nossa reflexão, contextualizar o que a nossa lição está dizendo a respeito das profecias do profeta Ezequiel, nos chamando a repensar, refletir nossas vidas, pois Jesus vem buscar a sua igreja. E tanto Daniel como Ezequiel tem um viés escatológico, apontando para o fim de todas as coisas e a implantação do reino milenar de Cristo, o fim da ação maligna sobre a humanidade e Jesus implantando o seu reino para todo sempre. Nosso versículo do dia está no capítulo 39, versículos do 28 e 29. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Verdade aplicada nos diz que o fim escatológico na visão de Ezequiel se concentra mais no futuro da nação de Israel, sobretudo quanto à sua restauração. Os objetivos, os tópicos que estaremos estudando nesta nossa 12ª lição: identificar o fim de Israel na visão de Ezequiel, entender Gog e Magog na escatologia bíblica e perceber Deus como dominador do universo. As profecias, muitas das profecias de Ezequiel tiveram seu cumprimento no momento ali pós-exílio, ou seja, Ezequiel começa a profetizar no cativeiro babilônico, aproximadamente 4 ou 5 anos depois que ele chega na Babilônia. Daniel é levado para a Babilônia, Ezequiel é levado para a Babilônia no ano 597 a.C., na segunda invasão dos babilônicos em Judá. Ezequiel vai ali morar numa comunidade chamada Tel Aviv, às margens ali do rio Quebar. O rio Quebar era um braço que desaguava ali no rio Eufrates, e Ezequiel começa a profetizar aproximadamente 4, 5 anos depois que ele chega na Babilônia. Então, muitas das suas profecias teve seu cumprimento, tanto antes da destruição de Jerusalém, também pós-cativeiro, e também tem um viés escatológico, ou seja, existem profecias quanto à restauração de Israel. Vai falar sobre a guerra de Gog e Magog, aqui no capítulo 38, tá? E são visões, profecias escatológicas, e este Gog e Magog também ele é citado, Para que é outro
outro momento, mas é citado também lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Então, do capítulo 1 ao capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel, a mensagem de ameaça e de juízo, né? São mensagens enviadas ali antes da destruição total que ocorre em 586 a.C., a destruição total ali de Jerusalém, do templo. Então, do capítulo 21 ao capítulo 24, as mensagens, os discursos, as mensagens ali de Ezequiel é de ameaça e de juízo. O juízo de Deus estava determinado sobre o povo hebreu. Dos capítulos 25 ao 32, mensagem de juízo contra as nações ao redor ali de Judá, que estavam se alegrando com a ruína de Judá. Então Deus também, através de Ezequiel, vem trazer mensagem de juízo contra estas nações, tá? As nações que estavam ali ao redor do território dos hebreus, ali de Canaã. Dos capítulos 39 ao 33 ao 39, mensagem ali relacionada ao retorno dos judeus de todas as partes do mundo. A gente vê isso bem nítido lá no capítulo 37, ali na visão do Vale de Ossos Secos. E do capítulo 40 ao 48, a visão que Ezequiel tem do novo templo e a redenção de Israel e de toda a humanidade. Esta visão aqui, essas mensagens aqui do capítulo 40 a 48, está falando do terceiro templo, né, que será construído. O primeiro foi construído por Salomão, o segundo por Zorobabel, e o terceiro, que será o templo onde o anticristo sentará e exigirá dos judeus adoração. Nosso texto de referência está no capítulo 39, versículos do 1 ao 13. O primeiro tópico da nossa lição, para falar sobre o fim escatológico em Ezequiel, a união de Judá e Israel, a restauração do templo. Então é bom a gente lembrar, a gente pontuar que nem sempre as profecias tinham a dimensão, ou nem sempre os profetas que profetizavam mensagens escatológicas, eles tinham dimensão da importância, do significado das suas mensagens, principalmente como nós entendemos nos tempos atuais. Os profetas, eles profetizavam, mas eles não vivenciariam esse tempo, não viveriam esse tempo. O Novo Testamento não havia sido escrito, Jesus não havia vindo à Terra, não havia encarnado ainda. Então, como nós entendemos, muitos dos profetas não tiveram este entendimento. Então, vemos que através das visões, das profecias de Ezequiel, Deus revela mistérios, tanto quanto ao futuro de Israel, o povo escolhido, a nação eleita, quanto no resto do mundo. Tá? Serão todos os judeus salvos no final da grande tribulação? Não. Serão salvos os remanescentes. Nem todos os judeus são judeus ortodoxos. Então, aqueles que perseveram, que mantêm-se limpos, serão esses que serão salvos, ok? A gente sabe que o reino, os hebreus, eles foram divididos, o reino de Israel, com a morte de Davi, passou a ser reinado por Salomão. A gente está voltando um pouquinho na história para a gente entender aqui esse contexto. Com a morte do rei Davi,
seu filho Salomão assumiu o trono da nação de Israel, porém, os erros de Salomão levou o reino a ser dividido, levou a acontecer esse cisma que aconteceu ali por volta de 931 antes de Cristo, quando a nação foi dividida entre Reino do Sul, também conhecido como Judá, Reino de Judá, e Reino do Norte, também conhecido como Reino de Samaria, ou também conhecido como Reino de Israel, muitas vezes também chamado de Efraim, tá? Por que foi dividido? Por causa da idolatria de Salomão. Uma das recomendações de Deus é que o povo judeu não se familiarizasse, não se aparentasse com mulheres nem homens pagãos, não hebreus, justamente para evitar que fosse influenciado pelas culturas pagãs e acabasse se corrompendo. Salomão, isso está lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, quando Salomão, com suas muitas mulheres, suas muitas esposas, Salomão começou já na sua velhice, né, se enveredar por esses caminhos errados. Por exemplo, 1 Reis capítulo 11, versículo 4, está dizendo assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres se lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Por quê? Porque Salomão seguiu a Astarote, o deus dos Sidônios, ou a deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação, o deus dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, o seu pai. Para piorar, Salomão edificou altar para o deus Quemós, né? O deus abominação dos Moabitas, sobre o monte diante ali de Jerusalém, a Moloque, abominação ali dos Amonitas, o deus dos Amonitas, e sacrificou, né, para todas essas divindades, se prostrou para todas essas divindades. No capítulo 11, versículo 11, Deus diz: assim diz o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então o reino foi dividido por causa da idolatria, do desvio, dos erros de Salomão. Então o reino foi dividido em dois e perdurou até o final do Reino do Norte, do Reino do Sul, quando foi destruído pelos babilônicos. O Reino do Norte ficou com 10 tribos, foi destruído em 722, 721 a.C. pelos assírios. Mais de 100 anos depois, o Reino do Sul, Judá, também foi invadido e destruído pelos babilônicos. Então, Deus transmite a mensagem de que haverá uma restauração, haverá a união novamente deste reino, dessas pessoas, tá? Quando elas se tornariam um só povo. A gente vê isso lá novamente no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 36, 37 e 38, né? Bem como o concerto eterno, 37, versículo 26. A divisão veio por causa de erros humanos, no caso aqui de Salomão, né? Erro da nação. A nação foi dividida por causa dos pecados de Salomão, porém Deus, em sua sabedoria, voltará a restaurar
a história do povo escolhido, do seu povo. Ezequiel mostra também em detalhes a restauração do templo, exatamente, do terceiro templo. Ele será construído, né? O primeiro templo foi construído por Salomão. Esse templo foi destruído em 586 pelos babilônicos, né? Depois do cativeiro dos judeus na Babilônia, que durou aproximadamente 70 anos, Zorobabel, com um decreto de Ciro para que os judeus voltassem para a Palestina, para Canaã. Zorobabel liderou aqueles que voltaram e incumbiram-se no empenho ali de reconstruir, de construir o segundo templo. Não na suntuosidade do primeiro templo construído por Salomão, mas tinha sua importância. Este segundo templo, ele foi destruído nos anos 70 depois de Cristo. Ele foi ampliado por Herodes o Grande, né? Só que em 70 depois de Cristo, esse segundo templo foi destruído pelos romanos sob a liderança ali do general Tito. Desde então, os judeus tiveram que fugir da sua pátria, da sua terra, espalhados pelo mundo, até o ano 1948, quando o Estado de Israel foi reconhecido novamente como um Estado, uma nação independente. Desde então, os judeus de todas as partes do mundo têm voltado para a sua pátria. A gente lembra de Ezequiel 37, né, da visão ali do vale de ossos secos, onde Deus manda que o profeta profetize sobre aqueles ossos, tá? Então, esse terceiro templo, ele será construído, né, nesse período ali da tribulação, onde está aqui no capítulo 40 a 48 do livro de Ezequiel. Ezequiel vem descrevendo os detalhes desse terceiro templo. Então, uma mensagem, uma profecia escatológica. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz que o anticristo vai se assentar nesse templo, né, e vai exigir dos judeus adoração. O anticristo vai se declarar um Deus e vai exigir dos judeus adoração. Então, pela escatologia bíblica, a gente sabe que a construção desse terceiro templo será um concerto, será firmado, porém, o anticristo fará um concerto de paz, um acerto de paz com os hebreus, com os judeus, né? Será uma paz falsa, porque na metade dos 3 anos e meio da última semana da profecia de Daniel, dos 70 semanas de Daniel, está lá no capítulo 9, versículos do 23 ao 27, ao 29 ali do livro de Ezequiel, onde Daniel está descrevendo ali a profecia que o anjo deu a ele sobre 70 semanas de anos que estavam determinadas sobre o povo de Daniel, que é os judeus. 69 dessas 70 semanas de anos já se cumpriu. Está faltando essa última semana, que é justamente esses 7 anos do período da chamada tribulação, grande tribulação, tá? Então, esse terceiro templo ainda será construído. O segundo tópico da nossa lição vai tratar agora sobre Gog e Magog. Gog e Magog na visão de Ezequiel e a conexão de Gog e Magog com o Apocalipse. Então, um dos pontos centrais da escatologia bíblica recai justamente sobre essa passagem aqui de Ezequiel, onde descreve essa batalha chamada Gog e Magog. O apóstolo João, o autor do Apocalipse, ele também vai falar sobre uma guerra que se fará após o milênio, né? E ali seria a batalha do Armagedon. Tá? No texto de Ezequiel, aqui do capítulo 36, 37, 38, 39,
vai versar sobre o restabelecimento final de Israel e o grande conflito com uma confederação do norte. Ezequiel ou Jeremias também vai falar sobre isso, quando Deus pergunta a Jeremias o que é que ele vê. Jeremias diz que vê a panela fervendo virada para o norte. Então, este povo virá do norte de Israel. A Magog é o nome de um descendente de Jafé, um dos filhos de Noé. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2. Primeiras Crônicas também está tratando disso, capítulo 1, versículo 5, que aparece aqui em Ezequiel como um lugar. Magog aparece aqui em Ezequiel como um lugar. O historiador judeu Flávio Joséfo, ali de 37 a.C. a 103, de 37 depois de Cristo a 103 depois de Cristo, na idade dele, identifica Magog como o povo cita, né? Os citas, eles aparecem no Novo Testamento justamente com os bárbaros, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Os bárbaros era aquele povo que não falava o grego. Então, vai falar sobre Tubal e Meseque, que são dois dos 7 filhos de Jafé, né? Esse filho de Noé. Os filhos de Noé são, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2. E fazem parte do bando de Gog, mais 5 povos, que são os persas. Os persas hoje é o Irã. Os persas mudou o nome para Irã. Os etíopes e Put, que são descendentes de Cã, filho de Noé. Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma. Está lá no capítulo 38 aqui de Ezequiel. Então, todos esses são citados nas visões do profeta Ezequiel. A Bíblia hebraica, ela vai empregar o nome Cush para a Etiópia e Put para a Líbia. Então, ambos, tanto Cush quanto a Put, são os descendentes de Cã, os filhos de Noé. E a Pérsia teve seu nome mudado em 1935 para Irã. Então, este povo faz parte dessa coalizão, né, liderada aqui por esse Gog, na terra de Magog, de Meseque e Tubal, né, que liderará contra uma empreitada contra o povo de Deus, contra os judeus. A interpretação também escatológica, né, popular, considera a Rússia como Gog, vem ganhando um certo destaque, principalmente após a Guerra Fria. Por que a Rússia? Segundo o Talmud, que é a literatura religiosa muito antiga ali dos judeus, Gog e Magog são 2 nomes paralelos de uma mesma nação. Mas como é que a Rússia aparece nesse contexto? Justamente porque a Rússia está ali ao norte de Israel. A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Capítulo 38, versículos do 2, e capítulo 39 também. Então a palavra chefe em hebraico é Rosh, que significa cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Então foi a semelhança dos sons Rosh, né, para a Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh como a própria Rússia, o nome Meseque como Moscou,
atual capital da Rússia, e Togarma, ou Togarma, como Tobolsk, uma das cidades russas também. Então, a Rússia fica também ao norte de Israel. Lembra da profecia novamente de Jeremias, quando Deus pergunta o que é que ele vê uma panela fervendo virada para o norte, de onde virá um exército contra os judeus. Obviamente que ela estava contextualizando os babilônicos, mas também pontando, trazendo um viés escatológico também para essa batalha de Gog e Magog. E a origem dessa interpretação, contextualizando, incluindo a Rússia, vem de muitos séculos, né? De Genésio 1787 a 1482, que foi um famoso orientalista alemão. Em seu texto Lexo hebraico, o Rosh, né? Essa palavra hebraica, Rosh, de Ezequiel 38:2, segundo esse entendimento, são os próprios russos. Mas com a guerra na Ucrânia, que começou ali em 2022, a relação entre a Rússia e o Ocidente está voltando, né? Voltou, na verdade, ao cenário mundial, né? O que não era visto desde a queda do Muro de Berlim em 1989. Então, a Rússia está em evidência, está se aliando, né? Esse bloco, Rússia, Irã, a própria China, né? Então são países que estão incluídos nessas profecias escatológicas, este povo que se reunirá, né, sob a liderança do anticristo para tentar exterminar os judeus na metade ali dos 7 anos, 3 anos e meio, onde inicia literalmente a grande tribulação, quando os judeus vão reconhecer que foram enganados pelo anticristo, quando o anticristo exigia a adoração dos judeus, os judeus quebrarão aquele pacto, aquela aliança, né, pois foi enganado, e o anticristo aponta que sobe ali dos 10 reinos e unirá essas nações para tentar exterminar o povo judeu. A ocasião é essa, no final desses últimos 7 anos, quando Jesus virá com a sua igreja. Lembrando que nesse tempo a igreja não estará mais aqui, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, estará no céu, juntamente com Cristo. Tá, então, essa batalha de Armagedon será uma coalizão de reis e reinos para tentar exterminar o povo de Deus, o povo hebreu, quando estes se recusarem a adorar o anticristo, tá? Então, aqui nos capítulos 37, 38 e 39, Ezequiel versa sobre o restabelecimento final de Israel e esse grande conflito dessas confederações de nações vinda do norte para tentar exterminar o povo judeu. O profeta Ezequiel revela uma profecia essencial relacionada aqui à congregação dos judeus, tá? No fim da grande tribulação. É uma descrição do novo concerto e suas implicações. Lembrando que a restauração política nacional de Israel aconteceu em 1948. Falta a restauração espiritual, né, quando Deus manda Ezequiel profetizar, né, sobre aqueles corpos que haviam se formado, mas faltava a vida. Então, quando Ezequiel profetiza, entra a vida, o Espírito de Deus entra naquelas pessoas, simbolizando ali a restauração espiritual dos judeus, que só acontecerá quando eles reconhecerem Jesus como seu Messias, tá? Então, a passagem esclarece ainda a ordem desses eventos. Primeiro, a congregação das nações precederá a purificação nacional que Deus fará a Israel e a colocação de seu Espírito
no seu povo, e vem contextualizar esse capítulo 37 do Vale de Ossos Secos. Israel será restaurado em toda a sua plenitude depois desta guerra em que os inimigos serão aniquilados. Novamente, nem todos os judeus serão salvos. Muitos judeus hoje têm uma grande influência do espiritismo, são espíritas, né? Rejeitam Jesus de todas as maneiras. É como lá no templo do profeta Elias. Deus, entre milhares de judeus, Deus diz: reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas a sua grande maioria, né, estavam influenciados pelas culturas pagãs. Da mesma forma, o pessoal do cativeiro, muito pouco voltaram comparado a milhares que ficaram na terra pagã da Babilônia. Muitos estavam acostumados, acomodados com as suas vidas e não voltaram para a sua pátria. Então serão restaurados, serão salvos aqueles literalmente que mantêm, né, sua esperança na restauração, na promessa que Deus fez a Abraão. Tá? Paulo vai dizer lá aos Romanos: nem todos que se dizem, né, que se declaram hebreus, nem todos que são hebreus, descendentes de Abraão, serão salvos. Nem todos. Entende? Então, o próprio apóstolo João, lá em Apocalipse, ele vai usar essa expressão, Gog e Magog, falando ali sobre a derradeira guerra que acontecerá após o milênio, ou a guerra do Armagedon. Está lá no capítulo 20, versículo 8. Se trata de governantes e povos seduzidos por Satanás em rebelião contra Deus. Imagina a natureza, quão terrível é o pecado. Jesus reinará 1000 anos, e mesmo assim muitos desses povos que ficaram vivos no final ali da grande tribulação, né? Mesmo Jesus reinando na terra por 1000 anos, após esse período, Satanás será solto e ainda enganará milhares de pessoas. E estas pessoas se unirão ao anticristo para tentar guerrear contra Jesus, contra o povo de Deus. O pecado é terrível, né? Então João ressalta que o número que ali estava é semelhante à areia do mar. Gog é o príncipe da terra de Magog, vindo do norte, nos últimos dias para lutar contra o povo de Deus. Mas será aniquilado, né? Será aniquilado. E para a gente finalizar, a soberania divina na história, o castigo sobre Lúcifer, o anjo caído, e o fim sobre a terra. Então, em todos esses acontecimentos narrados por Ezequiel, a gente vê o controle de Deus na história. Deus é rei, Deus é soberano. Tudo acontece debaixo da permissão de Deus, né? Onde se revela episódios que aconteceriam anos muito mais tarde, né, aqui nessas profecias, em relação ao tempo do profeta. Então, mensagens que aconteceriam no seu tempo, pós-cativeiro, e também mensagens escatológicas. No capítulo 28, por exemplo, a partir do versículo 11, Ezequiel vem falar acerca do anjo caído, de Lúcifer, um grande regente, que era um grande regente, né, celestial, um querubim responsável por defender e proteger o Monte Santo de Deus, né? Então, o orgulho, a vaidade entrou nesse querubim ungido, levando a querer ser como Deus, a se rebelar contra o seu Criador, consequentemente sendo expulso dos céus,
Então chegará o tempo que este anjo caído, ele será lançado no lago de fogo. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para a humanidade e para o homem. Obviamente que quando o homem rejeita Jesus, ele já está se declarando, né, um lado, já está escolhendo um lado. Jesus vai falar em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18. E quem não crê nele, em Jesus, já está condenado. Não é Jesus que condena. A própria pessoa, quando ela rejeita Cristo, ela já escolheu um outro lado, tá? Então, Satanás rebelou-se contra Deus, querendo ser igual a Deus, e é expulso dos céus. Neste momento é narrado pelo próprio Jesus, lá no Evangelho escrito por Lucas, quando Jesus relata ali que viu Satanás como um raio cair do céu. Deus não dará a sua glória para ninguém. Deus é Senhor do universo e mantém o controle de todas as coisas, punindo até mesmo aqueles que são autoridades, que se acham que têm o direito. Deus não divide, não dá a sua glória para ninguém. Então Ezequiel vem tratar também a respeito do que ocorreu, né? Como o mal entrou, quando a maldade entrou no mundo, como o anjo querubim, né, que era o padrão de perfeição, se envaideceu com a sua glória, com seu poder, com a sua beleza, e desejou no seu coração assentar-se semelhante a Deus, ser igual a Deus. Deus é único. Como é que a criatura quer ser igual a Deus? É o que nós vemos hoje na nossa sociedade, nessa cultura pós-moderna, pós-verdade. O homem assumindo uma posição que não lhe cabe, de querer se assemelhar a Deus, querer ser o centro de todas as coisas, o antropocentrismo, né? O homem como centro de tudo, a razão de tudo. O homem rejeitando o seu Criador e se declarando independente de seu Criador, querendo ser seu próprio Deus. Deus não dará a sua glória para ninguém. Então o profeta Ezequiel, ele clama, vem o fim. No capítulo 7, a partir do versículo 6, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem o fim. Então o tempo está chegando, o relógio está batendo meia-noite, Jesus está buscando a sua igreja, né? Então o fim é inevitável. A escatologia nos ensina isso, né? Deus mostrará não somente o seu furor sobre as nações, como nós vemos na própria profecia aqui de Ezequiel, né? Contra os amonitas, contra Tiro, contra os moabitas, Edom, Sidom, Egito, aquelas terras, aqueles povos que ficavam ao redor de Israel, né? Se alegrando com a desgraça que veio sobre o povo hebreu com a invasão babilônica, mas a mensagem também era de juízo contra esse povo, contra estas nações. Então a Bíblia nos mostra que mesmo a Terra vivendo 1000 anos, né, no milênio de Cristo, né, ainda Satanás, após ele ser solto, ele ainda virá a enganar muitas pessoas. Então no fim de todas as coisas, um novo rei se levantará para governar pelo século dos séculos, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? A nação de Israel é considerada o relógio de Deus, pois as 70 semanas, está lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 23, relacionada novamente a Daniel, destas 70 semanas de anos, 69 semanas já se cumpriram, tá? A última semana que falta para se cumprir aponta justamente para o acerto de conta de Deus com a nação de Israel, com o povo, com a descendência de Abraão. Neste momento, Israel
será salvo, né? Pois reconhecerá Jesus, quando Jesus vir com a sua igreja, vier com a sua igreja, pousará ali no Monte das Oliveiras, né? Quando este príncipe da terra, né? Príncipe deste mundo, conforme Jesus, o próprio Jesus falou lá em João, se reunirá, unirá essas nações nessa batalha aqui de Gog e Magog, reunirá essas nações para tentar aniquilar, exterminar, destruir os judeus. O antissemitismo, que a gente já vê bem antes lá no livro de Esther, né? O ódio contra os judeus, a gente acompanha ao longo da história, o próprio nazismo, né? Onde 6 milhões de judeus foram exterminados, foram mortos nos campos de concentração. Então, ao longo da história, a gente tem visto, né, grupos terroristas tentando exterminar. A ideia não é viver em paz com os judeus, a ideia é exterminar os hebreus, os judeus do mapa, mas é o povo de Deus, né? Então, Deus tem os seus olhos voltados para o povo para os judeus. Deus fez uma promessa a Abraão, lá em Gênesis, e Deus não quebra a sua promessa. Abraão foi fiel, Abraão foi chamado amigo de Deus, né? Então, tudo foi vaticinado pelo profeta Ezequiel, que se cumprirá de forma cabal. Deus não deixa que sua palavra caia por terra. A palavra de Deus se cumpre, né? Israel será vitorioso e honrado diante dos seus inimigos, e Deus será conhecido como o soberano que domina sobre todas as coisas. Deus não somente restaurará o seu povo, Israel, mas principalmente implantará o seu reino eterno na consumação dos séculos. Novos céus, nova terra. Então, o anticristo, ele reunirá essas nações, está sob o seu domínio, e tentará aniquilar, exterminar, literalmente, o povo judeu da face da terra. É nessa ocasião que Jesus virá com a sua igreja e lançará o falso profeta, a besta, no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos, aquele que engana as nações, e Jesus implantará o seu reino milenar na terra. Após esses 1000 anos, Satanás será solto, enganará ainda aqueles que vivem na terra, né? E reunirá uma multidão de povos para lutar contra o povo de Deus, mas será novamente aniquilado, destruído e lançado no lago de fogo, e a paz reinará para sempre e para sempre e para sempre. Deus é soberano e Deus não divide, não dá a sua glória para ninguém. Deus abençoe.